Então, hoje a gente está com mais uma palestra aqui no Neurocênio. A convidada de hoje é a advogada Marina Paulo, que vai falar um pouquinho do Estatuto do Idoso, vai trazer para a gente questões jurídicas, então, quem tiver dúvida pode perguntar para ela. E essa palestra ela é uma atividade que a gente faz aqui no Neurocênio. Todas as sextas-feiras, a gente traz um convidado para falar sobre questões relacionadas ao idoso, de diferentes áreas, não só da área da saúde, né? E hoje é um exemplo disso. E quando são questões relacionadas à psicologia, nós do Mendicênio apresentamos para vocês. Então, eu vou deixar aqui agora a palavra com a Marina. Vou desligar o áudio de todo mundo e assim, quando no final a gente parte para as perguntas. Ou se também a Marina quiser deixar aberto para falarem durante, vocês que sabem. Então, agora está com você aí, Marina. Boa noite a todos. Eu estou muito agradecida de ter recebido esse convite, de poder contribuir, ainda que singelamente, com esse trabalho. Estou muito grata em agregar algum valor a esse grupo, esse trabalho tão brilhante. Eu vou falar um pouquinho do Estatuto do Idoso. Eu vou falar. E no final a gente abre para perguntas. Se ocorrer alguma coisa no meio da minha fala que realmente seja imprescindível tirar essa dúvida, pode perguntar. Mas acredito que a gente vai correr tudo bem, a gente vai até o final. É minha primeira vez numa live, né, numa reunião de Zoom, então eu já peço desculpa de antemão se eu errar alguma coisa, por favor, um desconto, já peço. Como a Eduarda falou, o meu nome é Marina, tenho 32 anos, sou advogada e vim conversar com vocês sobre o Estatuto do Idoso. Para início de conversa, o Estatuto do Idoso é uma lei criada em 2003. Então, ele é super novinho, ele só tem 17 anos. E o que é o Estatuto do Idoso? O Estatuto ele é uma lei federal destinada a regulamentar os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. O Estatuto do Idoso ele é um resultado de um trabalho de várias entidades voltada para a defesa dos direitos dos idosos no Brasil. Dentre as entidades, a que sempre se destacou foi a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, juntamente com profissionais da área da saúde, direitos humanos e assistência social, além de parlamentares do Congresso Nacional. Senão essa lei não sairia. Esse estatuto, vigente desde 2003, 2004, veio ampliar alguns direitos que já estavam previstos numa lei federal também de 94 e também na Constituição Federal de 1988. Dessa forma, se consolida como um instrumento poderoso na defesa da cidadania dos cidadãos dessa faixa etária, dando ampla proteção jurídica para usufruir de direitos sem depender de favores, amargar humilhações ou simplesmente viverem com dignidade. O que contém no Estatuto? O Estatuto estão os princípios da proteção integral e da propriedade absoluta a pessoas com mais de 60 anos. E qual o objetivo de tudo isso? O objetivo do Estatuto do Idoso é promover a inclusão social e garantir os direitos dos cidadãos idosos, uma vez que essa parcela da população brasileira se encontrava desprotegida, apesar das estatísticas indicarem a importância de políticas públicas devido ao grande número de pessoas com mais de 60 anos no Brasil. É obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida, à saúde, mediante efetivação de políticas públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. O Estatuto ele veio para dar visibilidade ao envelhecimento. Essa lei deve proteger e facilitar a preservação da saúde física, mental
intelectual, espiritual e social, objetivando amparar as necessidades comuns dessa fase da vida. E qual a função do Estatuto do Idoso? A principal função do Estatuto é funcionar como uma carta de direitos, fornecendo os meios de controle do poder público em relação ao melhor tratamento do idoso e verdadeira educação cidadã, no tocante ao respeito à luta pela dignidade das pessoas com mais de 60 anos. Mas e quem deve proteger essas pessoas idosas? Todas as pessoas devem proteger a dignidade da pessoa idosa. E nenhuma pessoa idosa pode sofrer qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, sendo que qualquer descumprimento dos direitos da pessoa idosa será punido por lei. O artigo 3º do Estatuto do Idoso, ele afirma que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar. Ainda dentro dessa prioridade, é assegurada prioridade especial aos maiores de 80 anos, atendendo sempre preferencialmente em relação aos demais idosos. Quais são os direitos da pessoa idosa? O respeito, ele é essencial e extremamente importante dentro de qualquer relacionamento. E no universo da pessoa idosa, ser respeitado tem as seguintes garantias: o direito de envelhecer, o direito à liberdade, respeito, dignidade, direito aos alimentos, direito à saúde, direito à educação, cultura, esporte, lazer, exercício de atividade profissional e aposentar-se com dignidade, direito a uma moradia digna, direito ao transporte, direito a políticas de atendimento por ações públicas e privadas, direito a atendimento preferencial e direito de acesso à justiça. Qual a minha responsabilidade perante o idoso? A experiência de uma pessoa idosa tem um valor incomparável para a sociedade e, efetivamente, pode ser um agente de transformação social. Todavia, é necessário que a pessoa idosa seja cada vez mais incluído e faça essa opção, direcionando o seu tempo livre para a realização de novos projetos nessa nova etapa da vida, contribuindo para uma sociedade mais justa. É obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica, moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, de valores, de ideias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais. E quem deve prestar alimentos ao idoso? A obrigação de alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores. Solidária é quando qualquer um pode fazer e todo mundo deve fazer. As transações relativas aos alimentos poderão ser celebradas perante o promotor de justiça ou defensor público, que as defenderá, que consolidará, e passarão a ter efeito de título executivo extrajudicial nos termos da lei. O que é um título executivo extrajudicial? É um título que tem uma força maior e mais rápida de ser executado. Ou seja, qualquer ação de alimentos perante o idoso vira um título executivo extrajudicial. E se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover com seu sustento, impõe-se ao poder público esse provimento no âmbito da assistência social. E quem deve promover a saúde do idoso?
é assegurada a atenção integral à saúde do idoso por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantindo acesso universal e igualitário, incluindo atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. Incumbe também ao poder público fornecer aos idosos gratuitamente medicamentos, especialmente de uso continuado, como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação. É vedada qualquer tipo de discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. Os idosos portadores de deficiência e com limitação incapacitante terão atendimento especializado nos termos da lei. Em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 anos terão preferência especial aos demais idosos, exceto em casos de emergência. Como a gente falou, os 80 anos têm preferência em cima da preferência, que é a preferência dos idosos, com mais de 60 anos. Ao idoso internado ou em observação, é assegurado o direito a um acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar condições adequadas para a permanência em tempo integral, segundo o critério médico. Cabe ao profissional de saúde responsável pelo tratamento conceder autorização para acompanhante ou idoso, e no caso de impossibilidade de obter essa autorização, tem que justificar por escrito. Ao idoso que esteja em domínio de suas faculdades mentais e é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. Ele pode escolher. As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para atendimento às necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação de profissionais, assim como a orientação de cuidadores familiares e grupos de autoajuda. A gente falou de saúde, nós vamos falar de educação, cultura, esporte, lazer do idoso. O idoso tem direito à educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade. O poder público criará oportunidades de acesso idoso à educação, adequando currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais a ele destinados. Nos currículos mínimos de diversos níveis de ensino formal, serão inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização do idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimento. Já era a hora. A participação do idoso em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante descontos de pelo menos 50% dos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como acesso preferencial aos respectivos locais. Os meios de comunicação manterão espaços ou horários especiais voltados para os idosos, com finalidade informativa, educativa, artística e cultural, e ao público sobre o processo de envelhecimento. As instituições de educação superior ofertarão às pessoas idosas, na respectiva educação ao longo da vida, cursos e programas de extensão, presenciais ou à distância, constituídos por atividades formais e não formais. O idoso precisa trabalhar? O idoso tem direito ao exercício de atividade profissional, respeitadas suas condições físicas, intelectuais e psíquicas. Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é vedada a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para concurso, ressalvados os casos que a natureza do cargo exigir. Uma curiosidade é que em caso de concurso público, o primeiro critério de desempate é a idade, dando-se preferência à idade mais elevada. O poder público ele deve criar e estimular
programas de profissionalização especializada para idosos, aproveitando seus potenciais e habilidades para atividades regulares e remuneradas, a preparação dos trabalhadores para a aposentadoria, e ainda deve dar estímulo às empresas privadas para a admissão de idosos ao trabalho. Aos idosos a partir de 65 anos, que não possuem meios de prover sua subsistência, nem Acho que ela caiu. Pior que eu tô aqui, Marina, e meu áudio estava desligado. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Já vai voltar. Pode falar. Como é que fala? Ai, gente, peraí. Ai, meu Deus. Não sei. Pode falar, o Marília. Marília? Duda, acho que ela não está ouvindo. O som ficou muito baixo, nem dá para ouvir direito. O que não dá para ouvir? Eu acho que a gente, ela não está ouvindo. Ai, que estranho. Esse aí do lado é o quê? Desculpa, meu computador desligou. Nada. Marília, pode falar. Marília? Marília? A gente não está conseguindo ouvir ela. Estou aqui só mudando seu nome, Marina. Depois que ela atendeu ligação, o que foi que a gente fez aquela vez, Duda? Ah, tem que sair e entrar de novo. Isso é uma droga quando isso acontece. E aí eu não sei por que fica com isso. Eu também não sei. Uma vez eu resolvi sem querer, mas eu não sei o que eu fiz, porque eu estava apertando tanta coisa. Exato. Ih, tá todo mundo grande. Né? Vamos retomar da onde a gente parou? Aí fica maior silêncio, fica só minha voz. Vamos lá. Eu estava falando dos trabalhos dos idosos. E aos idosos, a partir de 65 anos, que não possuem meios de prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado benefício mensal de um salário mínimo nos termos da lei orgânica, que é a LOAS. E onde o idoso pode morar, se estabelecer? Nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos, o idoso goza de prioridade na aquisição do imóvel para moradia própria, observada dentre os seguintes requisitos: reserva de pelo menos 3% das unidades habitacionais residenciais para atendimento aos idosos. E eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas para garantia de acessibilidade ao idoso.
Esses são os pontos principais de moradia. Como o idoso pode se locomover? Aos maiores de 65 anos, fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos e urbanos, coletivos públicos e urbanos e semiurbanos, exceto nos serviços seletivos especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. O que é os serviços seletivos especiais? São aqueles transportes que já possuem medidas de acesso especial para o idoso. Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer documento pessoal e que faça prova da sua idade. Nos veículos de transporte coletivo, serão ressalvados 10% dos assentos para os idosos, devidamente identificados, com placa de reservado, preferencialmente aos idosos. Isso nós já vemos nos ônibus, né? Não? No sistema de transporte coletivo interestadual, precisa haver uma reserva de 2 vagas gratuitas por veículo para os idosos e o idoso precisa ter renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Para as vagas dos idosos que excederem essas vagas gratuitas, o sistema de transporte ele tem que promover um desconto de 50%, no mínimo, para os idosos com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. É assegurada a reserva para os idosos, nos termos da lei local, de 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados, as quais deverão ser posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade. É assegurada a prioridade do idoso no embarque no sistema de transporte coletivo. Em conclusão, é fato que o Estatuto do Idoso representa um avanço considerável na proteção jurídica aos homens e mulheres com 60 anos ou mais da sociedade brasileira. Mas é fundamental que todos eles, assim como seus familiares, parentes e o próprio idoso, acione órgãos de representação de classe, como associações e sindicatos, cobrando providências e ações de seus representantes políticos e dos órgãos públicos e dos governantes, a fim de que tudo que está escrito no texto legal seja devidamente cumprido e que essa conquista não acabe como mais uma lei brasileira que não funciona. E a gente, para destacar, nos casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra pessoas idosas, é preciso comunicar à autoridade policial ou ao promotor de justiça ou ao conselho municipal, estadual ou nacional da pessoa idosa, referente a cada cidade, município que tenha o seu, o Disque de Direitos Humanos, que é o número 100, o Disque Denúncia ao Idoso, que é o 181, e a Ordem dos Advogados do Brasil. Está por último, mas não é menos importante. Obrigada. Obrigada, Marina, foi ótimo. Acho que deu para pontuar, né, bastante coisa que a gente, de fato, não tem tanta proximidade com esse documento. É um documento que qualquer um tem acesso, ele está na internet, tem como a gente baixar? Olha, todas as leis que estão em vigor no nosso país, no nosso município, na nossa cidade, elas são públicas. Elas devem ser fornecidas a todo aquele que quiser. Eu posso disponibilizar o número do Estatuto do Idoso, é a Lei 10.741. Lei 10.741, de 2003. Ela é uma lei super novinha. Vou abrir aqui o microfone de todo mundo. Deram uma risada gostosa, queria ter ouvido. Ai, gente, peraí, deixa eu ir abrindo aqui de todo mundo. Então, as leis, eu estava conversando
eu lembro uma vez, logo quando essa lei saiu, eu falando com a minha avó, na época eu já não fazia direito ainda. Olha só que, ai meu Deus, nem fazia. Uma palavra E não importa o quão inteligente, o quão culta você seja, isso é um conhecimento muito específico. Eduarda, você tem doutorado, você tem mestrado, mas não adianta, é um conhecimento muito específico. A pessoa não é ignorante, não é burra, não é nada disso. É só um conhecimento mais específico de alguém que estudou esse sistema. Procure na primeira história. Tá? Por favor, podem me procurar. Eu não sei como deixar aqui o meu contato. Você pode passar para mim, que aí eu passo para eles. Não tem... Fica tranquilo, não tem problema, não. O meu contato, uma forma de tirar dúvidas sobre o Estatuto do Idoso e outras questões. Hoje a gente vai falar do Estatuto do Idoso, que é muito bacana, mas podem tirar dúvidas de outros assuntos. Amigo do Mente Sênior é meu amigo, então sejam todas... Hoje só tem meninas, né? Sejam todas bem-vindas. Eu queria Alguém perguntar tem uma alguma coisa. Diga. Você falou que o idoso ele tem direito a acompanhante, mas ele tem obrigatoriedade de ter um acompanhante no hospital? Não tem obrigatoriedade. É o direito, mas não é obrigatório. Não. Mas isso é engraçado porque eu já vi em algumas situações as pessoas questionarem exatamente isso por conta de, mas aqui não tem espaço, o meu acompanhante é meu filho, mas aqui é um local onde só tem mulheres, então não, ele não pode ir. Isso eu também vejo acontecer. Já ouvi falar também dessa questão de gênero e tudo de espaço. Nem ouvi a reclamação de que eu ouvi foi que não tinha suprimento para aquele acompanhante. Não tinha uma coberta, um travesseiro ou ainda alimentação para aquele acompanhante, e aquele acompanhante não podia. E como a gente vê no Estatuto, ele tem direito a um acompanhante. E se não puder ter, por alguma impossibilidade médica, por ser uma doença contagiosa ou por ser uma situação mais agravadora, o médico ele tem que justificar por escrito. Não pode só dizer, não pode ter acompanhante. Não. A autoridade médica tem que justificar a não autorização do acompanhante por escrito. E eu até cheguei a anotar algumas coisas aqui que você foi falando. Com relação ao plano de saúde, eu não sei se eu entendi direito, mas quando você falou que não poderia cobrar mais caro do plano de saúde. É porque ainda, além do Estatuto do Idoso, a gente tem as leis do plano de saúde, que andam juntas ali, brigando ferrenhamente. O que alega o plano de saúde é que há um reajuste anual, né? E que essas pessoas na faixa etária maior de 60, além dos 60 anos, requerem um cuidado e uma especialização maior, um suporte daquele centro médico maior. Mas aí é uma briga de cachorro grande, que é lei de plano de saúde, que é uma briga privada, né, com o Estatuto do Idoso. E aí acaba que os planos de saúde acabam vencendo, né? Porque a tabela deles é por idade, né? Exatamente. Então, assim, está muito descarado que não é o reajuste anual, e ainda assim eles praticam. Exatamente. Tem muito lobby. Lobby é aquela forcinha que se dá lá no Congresso. Muita gente faz uma força, tem muito comerciante, muitos empresários que subsidem muita coisa,
inclusive planos de saúde, e realmente é um comércio muito forte, que existe sim essa briga, mas como você viu, o estatuto proíbe. Por isso que a gente tem que procurar as autoridades, os órgãos competentes, para poder gerar. Olha só, isso aqui não está compatível, está indo contra uma lei federal, está infringindo um direito meu. Entendeu? Se no caso entrar de fato né, exigindo direito com base no estatuto, é algo ganho ou é algo que vai ficar... Olha... Ou só Deus sabe? Olha, o que eu falo sempre é que nada é garantido. Nada. Até porque as duas partes querem ganhar. E eu não sou de falar, isso é causa ganha. Gente, se um advogado falar isso, por favor, me indica que eu vou fazer com ele. Porque nenhuma causa é ganha. Todas as causas têm seus prós, seus contras, seus argumentos, suas decisões anteriores. É uma briga para se fazer, mas não é nada garantido. Porque não dá para garantir um resultado perante um juiz que também é uma pessoa, que não é um robô, por exemplo. A gente tem essa questão e nessa questão se resolve dessa maneira. Não é. Entendi. Então, nada... É uma briga, tem muitas chances? Tem, mas não dá para garantir. Outra coisa que você falou importante é a questão de garantir medicação e tudo mais. E, às vezes, isso também é o imbróglio, né? Você chega numa UPA, você chega num hospital e não tem a medicação e você não consegue. Muitas vezes, aquele idoso usa fralda, faz uso de fralda. A gente passou de suprimentos mais simples, né? E é muito difícil você conseguir. É tão difícil que a gente desistiu. A gente virou, não, vamos comprar mesmo. A gente faz uma cota, se divide, né, para conseguir comprar, porque não tem como. E aí, existe alguma forma de facilitar isso, esse acesso? Como é que é isso? Essa questão do fornecimento de medicamentos e suporte de outras ferramentas que o idoso precise, que faça tratamento contínuo, isso é certo. Isso realmente já funciona alguma coisa no Sistema Único de Saúde. A gente vê a farmácia popular, o próprio hospital, ele realmente fornece. E tem alguns medicamentos, a alegação deles é que está em falta, ou então que acabou, ou então que o Estado não pediu. Não é que eles não queiram dar, é que não tem. Porque tendo, eles não fazem nenhum processo de dificuldade na hora de te entregar. Mas é só quando o produto não tem. Isso já é uma responsabilidade do Estado, do Estado, seja nacional ou de Estado governante, né? Sim, Estado de gestão, né? Isso, Estado de gestão, a prover esses suprimentos e medicações, né? Porque isso vem desenrolando um problema muito maior, que é a questão de informações cruzadas de um sistema de saúde, de uma medicação, de quantos idosos, ou de quantas pessoas estão realmente precisando daquele medicamento para poder pedir, outro departamento pedir aquele suprimento, aquela medicação e pedir. Acontece muito em questões não necessariamente relacionadas a idoso, com a internação forçada. A pessoa precisa de internação, ou precisa de uma transferência, ou precisa de uma cirurgia urgente. A gente vai na justiça, consegue uma medida liminar, e o juiz autoriza, a gente vai no hospital, não tem o leito, ou não tem o médico, não tem o espaço, não tenho essa máquina para fazer essa cirurgia.
Então, é muito da insuficiência de recursos do que propriamente a dificuldade em ter de acesso a isso tudo. O que a gente vê muito, principalmente em famílias de baixa renda, são avós cuidando dos netos como se filho fossem. Porque a filha gerou uma criança e ela é muito nova ainda, entre 15 e 17 anos. Essa filha gerou um filho, uma gravidez ainda que inesperada, e a avó da criança que toma parte disso, ou por inexperiência da criança, às vezes a criança adolescente, né, está em fase de estudo ainda, está em fase escolar, ou não tem nenhuma experiência com cuidados de criança. Bom, aquele de quer fazer aí, já para a gente ir até porque é uma responsabilidade de todos nós, né? Como a Marina falou, não é uma responsabilidade só da família, é uma responsabilidade de todos. Para que haja bem-estar para os idosos, na verdade, a gente tem que trabalhar para ver bem-estar de todo ser humano, né? Com respeito, com igualdade, mas trabalhar para que haja bem-estar. Tem uma condição de saúde frequentemente mais frágil, que tem algumas peculiaridades que a gente precisa levar em consideração, como a Marina acabou de falar. É uma questão de cidadania, uma questão de respeito, de amor ao próximo, tudo isso. Eu gostaria de agradecer ao Mente Sênior, as meninas que estão envolvidas aí, que deram sua contribuição de vida, que é impressionante, que é maravilhosamente lindo, e agradecer pelo convite e por estar aqui na presença de tão ilustres. A gente que agradece a sua disponibilidade de estar aqui falando com a gente. Foi ótimo, muito bom você poder falar para a gente, né, apresentar para a gente algo que dificilmente a gente fala, dificilmente a gente traz, e acho que deveria ser o pontapé inicial, né? Sempre quando a gente falasse com o idoso. Queria também agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente, aproveitar e desejar um ótimo final de semana, e segunda-feira a gente volta com as tarefas diárias, tá bom, gente?